Glória a Deus, aleluia. Essa noite também eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. E nessa noite quero trazer uma mensagem para a nossa vida, uma mensagem de salvação, uma mensagem de vida eterna. E que você, em nome de Jesus, nessa noite receba a palavra do Senhor. A palavra do Senhor se encontra em Lucas 19, versículo 5 e o versículo 6 e o 10. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará com homem pecador. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Palavra do Senhor nessa noite. Quero levar você a meditar sobre o Filho de Deus que veio buscar o perdido. O homem se encontrava em trevas, o homem se encontrava perdido, mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para buscar e salvar os que havia se perdido. Então, meu amado, nessa noite nós vemos que só há um resgate. Deus, ele entregando o seu Filho em João 3,16, para que o seu Filho viesse morrer pela humanidade. Jesus, ele se sacrificou, se entregou pelo homem, para resgatar o homem. Mas esse resgate, ele se dá quando a palavra diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós somos resgatados por Cristo é quando a gente cremos em Jesus Cristo. É quando nós cremos e se achegamos em Jesus Cristo. Jesus, ele é o resgate da humanidade. Não existe outro meio de salvação a não ser Jesus Cristo. A palavra diz para mim e para ti nessa noite que só há um mediador entre Deus e o homem. E esse mediador se chama Jesus Cristo. O que é falado em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Por que ninguém chegará ao Pai a não ser pelo caminho chamado Jesus Cristo? Porque Ele é o único resgate. Não há outro nome, não há outro que possa salvar a humanidade. Então, para que a humanidade seja salva por Cristo, nós temos que crer em Jesus. A palavra diz, Jesus, Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então Jesus, ele convida, Jesus, ele faz um convite para que viemos dar um passo e se achegar até Ele. Mas quando Jesus, ele estava ali, passando em Lucas 19, a palavra diz que havia uma grande multidão que estava ao redor de Jesus.
Mas ali havia um homem de pequena estatura chamado Zaqueu, onde a palavra do Senhor diz que Zaqueu, ele sobe numa figueira brava. Mas quando Zaqueu sobe, ele não podia ver Jesus por causa daquela multidão. Quando ele sobe, Jesus, ele chama a atenção de Zaqueu. Jesus, é o momento que Jesus, ele olha para cima e fala: Zaqueu, desça daí. A palavra do Senhor não tem outro lugar que diz que Jesus olhou para cima e mandou alguém descer. Mas Jesus olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, desça daí. Porque hoje me convém, Zaqueu, repousar, entrar, estar na sua casa. A palavra diz que Zaqueu, ele se alegrou, ele desceu com alegria. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. Jesus, ele esteve dentro da casa de Zaqueu. E Jesus, nessa noite, ele quer entrar aí na sua casa. A palavra diz: eis que eu estou à porta e bato. Jesus, ele bateu e ele falou para Zaqueu, e Zaqueu abriu a porta da sua casa para Jesus. Mas eu vejo algo tremendo nessa palavra, que ninguém alegrou com a entrada de Jesus na casa de Zaqueu. Ninguém se alegrou quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. A palavra diz que a multidão não se alegrou, porque olhou para Jesus e disse: esse homem entra para estar na mesa, na casa, para estar com o pecador. Mas essa é a pergunta. Essa é a pergunta de quem não entende quem é Jesus. Essa é a pergunta daqueles que não sabem quem é a pessoa de Jesus. Outrora, eu não estava aqui, mas hoje eu estou pregando essa palavra. Quem não conhece, não entende quem é Jesus, vai perguntar: mas é aquele jovem? Mas esse é Jesus. Esse é Jesus que entra na vida do homem, não para apontar o pecado do homem. Jesus, em momento nenhum, colocou o dedo na cara de Zaqueu. Pelo contrário, Jesus estava sentado ali com Zaqueu. E o próprio Zaqueu, estando ali com Jesus, o próprio Zaqueu diz: se eu tenho defraudado, como diz o Senhor, se eu tenho roubado, se eu tenho agido desonestamente, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Mas aquele pecador, aquele homem que a multidão estava admirada de Jesus entrar na casa dele, aquele homem nesse momento estava conhecendo a sua pequenez, como ele era tão pequeno e tão falho perante ao Senhor Jesus. Então nessa noite, meu amado, eu quero falar para ti: Jesus, ele veio e foi para mim mesmo. Jesus, ele veio e foi para você que está me ouvindo. Porque quando falou esse homem, ele entra para comer, ele entra na casa de pecador. Jesus diz: olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar os pecadores, aqueles que estão perdidos, aqueles que ninguém dá mais nada, aqueles que ninguém dá mais credibilidade, aqueles que está jogado nesse mundo e muitos dizem: já não tem mais jeito, já não tem mais solução. Esse é o Jesus que eu prego. Esse é o Jesus que entrou na casa de Zaqueu.
Esse é o Jesus que foi levado a mulher apanhada em adultério para que Jesus viesse apedrejar. Esse é o Jesus que olhou para aquela multidão e fala: quem não tem pecado, atira a primeira pedra sobre essa mulher. Porque o Filho do Homem, ele não veio para condenar o homem, ele veio para salvar o homem. E todo aquele que está no pecado, todo aquele que está nesse mundo, se ele crê em Jesus Cristo, arrepender dos seus pecados e chegar ao Senhor Jesus, se converter ao Senhor Jesus, esse tem a salvação e a vida eterna. A palavra diz para mim e para ti: aquele que confessar ao Filho do Homem, aquele que confessar a Jesus perante os homens, Jesus o confessará perante o Pai. Mas a palavra diz que aquele que negar perante os homens, eu também o negarei perante o Pai. Então a salvação é de graça. A salvação já foi no Calvário, já está lá, é de graça. Mas nós temos que crer. Nós temos que querer. A graça de Cristo não é uma libertinagem. A graça de Cristo não é a libertinagem. A graça de Cristo não é isso. Temos que renunciar. A palavra diz: sede santos, como Ele é santo. Santidade não é uma perfeição. Santidade não é você ser perfeito, mas é você lutar todo dia, todo instante contra o pecado, contra a iniquidade. A palavra diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí a gente vai ver as obras da carne e o fruto do Espírito, para que nós possamos entender. Meu querido, Jesus, Ele está voltando. A palavra diz, João 3,17, que o Filho do Homem, Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar. Mas Jesus, Ele já veio como cordeiro, Ele já morreu, se sacrificou, ressuscitou o terceiro dia, e Ele foi elevado aos céus, mas Ele prometeu que voltaria. Aí já não é o cordeiro, o amor, o sacrifício, mas já é a ira do cordeiro. A ira do cordeiro virá sobre a humanidade. Eu já vi falar da mansidão do cordeiro, mas nunca vi um cordeiro, a ira do cordeiro. A palavra diz que o que vai se manifestar nos últimos dias é a ira de Deus. E todos compareceremos perante ao trono de Cristo, para que viemos prestar conta de tudo que nós fazemos e praticamos nessa vida. Aí nós vemos que Deus, o Filho, já voltará para julgar, rugindo, não como um leão, mas sendo o verdadeiro leão. Ele é o leão. A palavra diz que o adversário da nossa alma está ao de redor, rugindo, parecendo leão, como um leão. Mas o leão da tribo de Judá, o Cristo, ele voltará. Mas nessa noite eu quero falar para ti a oportunidade de salvação para ti, a oportunidade de libertação, a oportunidade de você ter um encontro com Cristo nessa noite. Talvez seja a sua última noite, a sua última oportunidade, e amanhã pode ser tarde. Mas a minha missão é como o Senhor falou para Jeremias: quer que escute ou deixe de escutar, pregue, anuncie essa palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus,
Nessa noite já oramos, já pregamos, já louvamos o Teu nome. E nós finalizamos entregando cada vida, cada família nesse lugar. Traga cura, libertação e renovo em nome de Jesus. Assim nós oramos e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.